Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 17 de setembro de 2024, é uma terça-feira. Chuvisco leve aqui na capital paulista, por volta aí de 14 graus. Bom, eu gostaria de dedicar o vídeo de hoje ao meu querido pai, Flávio Araújo. Meu pai foi um grande cronista esportivo. Em sua época, acredito que ele foi um dos mais conhecidos cronistas e jornalistas. Acho que herdei um pouco do meu pai, esse gosto pela fala, pela palavra, pela informação, pela notícia. Mas o meu pai era especificamente um jornalista da área esportiva. Cobriu futebol, seleção brasileira, Éder Joffre, Emerson Fittipaldi, até José Carlos Passe, enfim, conheceu o mundo todo. Então esse vídeo fica para você, papai. Vamos em frente. Falar sobre os incêndios hoje. Aproveitar aqui um texto do notável intelectual, o Rafael Machado, que é do canal Nova Resistência. Ele escrevia muito no X. O X também tinha muita coisa boa também. Não tinha só coisas escabrosas, não, tinha muita coisa boa, né? Aliás, a internet tem muita coisa boa, excepcional se a pessoa souber fazer a devida triagem, né? Bom, alguns dizem não existir elementos concretos suficientes para explicar os incêndios que assolaram, né, que ainda assolam o Brasil. Não haveria provas específicas aí das causas dos incêndios. Apenas eu já disse em outros vídeos que um mínimo bom senso, né, diz que alguém está pagando aí, coordenando esses crimes ambientais. Opinião, né? Veja, a dúvida e a paciência são o fundamento de toda a sabedoria. Um saudável ceticismo tem de estar presente, né? Faz parte aí da cognição, da própria percepção, né, e do próprio conhecimento. Mas a dúvida e a paciência não dá muito ibope, né? Principalmente nesses tempos tão teatrais, né? Rende poucos cliques, né? Você ser cauteloso, cético, aguardar, esperar para ver, né? Ver para crer, né? Porque o que vem de jornal, TV, propaganda aí nos vídeos, memes, cortes, né? É a atenção do público, né? Isso que vende, que chama a atenção do público. E realmente nós temos um público também muito interessado em cadeiradas, né? Em carteiradas, né? Mas no caso dos incêndios, houve uma enxurrada aí de narrativas. E existem mesmo narrativas completas, né? Feitas por verdadeiros videntes, né? Verdadeiros Nostradamus aí da especulação, né? Outros dizem que foi o outro lado, né? O lado da direita diz que foi o lado da esquerda, o lado da esquerda diz que foi o lado da direita. Olha, eu ainda estou aguardando um dia que o mundo e o Brasil volte a praticar a boa e velha política, né? Conforme foi pensada lá pelos antigos gregos, né? Porque não considero que política partidária seja política. Acho que é uma emulação, né? Uma falsa política, política partidária, política que tem lado, né? Político tem que ser político, antes de tudo, né? Bom, então aí ficou essa briguinha, acusando o lado de que ele não gosta como ter sido o causador dos sinistros incêndios aí. Veja, o governo de São Paulo, o estado mais afetado pelos incêndios, afirma que alguns incêndios são criminosos, outros não, seriam naturais, né, da natureza. E completa dizendo que os incêndios criminosos estão sendo realizados por pessoas sem qualquer vínculo entre si, né? Assim, talvez por influência de Plutão, Netuno e a Lua, né? Fenômenos naturais, né? Os piromaníacos saíram todos ao mesmo tempo do armário e começaram a incendiar tudo de maneira muito natural. É algo mesmo muito natural, muito espontâneo, algo até puro, né? Sem nenhuma coordenação, apenas por amor ao elemento fogo. Será que foi assim? Veja, o governo de São Paulo não gostaria de admitir que está de joelhos, de novo, né? Eu me lembro aí, há uns 10 anos aí, tínhamos aí um governador chamado Alckmin, né? Que hoje é vice-presidente, que teve que fazer ali teve que conversar ali quando houve uma série de ataques aqui em São Paulo. Bom, não é o assunto de hoje, né?
O fato é que o governo não gostaria de admitir, né, que ele está de joelhos aí diante de uma ação muito bem planejada, não digo toda, mas em boa parte, de um conluio criminoso aí para perpetrar esse tipo de crime ambiental. Existem outras narrativas, né? Alguns mais desconfiados, né, como eu mesmo, né, especulam que os incêndios são pagos por ONGs ambientalistas. Mas isso daí eu acho que é muito pouco provável. Que elas estariam interessadas em uma intervenção internacional direta no Brasil. Bom, eu sou dos que juram que os Estados Unidos, isso aí eu juro, acaba de perder uma grande venda de cereais para a China. Aliás, eu fiz um vídeo onde eu toco nesse assunto, né? Eu também juro que a Europa está muito ressentida com o agronegócio brasileiro. Então não faltaria motivos também, né? Faz parte do segredo permanecer secreto. O poder se concentra na escuridão, né? No fim do dia, ninguém sabe com certeza o que está acontecendo. Ou melhor, todos nós sabemos. Queimou um tanto de vegetação em vários estados brasileiros do Sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. A incapacidade do Estado brasileiro de controlar e sufocar esses incêndios é diretamente proporcional à capacidade dos incêndios acontecerem, né? Uma das primeiras narrativas que apareceram na ala da neodireita foi a de que o MST foi o responsável pelas queimadas. Simplesmente enfiam isso na goela, sem prova alguma, né? Bom, segundo essa narrativa aí, olavo-macartista, né, o MST é uma perigosíssima organização comunista, bolchevique, revolucionária, stalinista, maoísta, né? E estaria incendiando o Brasil para espalhar o terror no campo e acabar com o latifúndio e voltarmos a plantar batatas e mandiocas em pequenos lotes de terra, enfim, essa tese, né? Uma outra narrativa também fantástica, tão confiável e coerente quanto a da ultradireita aí, disse que o agronegócio está incendiando as próprias terras. Olha isso, hein? Prejudica o próprio solo, o próprio lucro, a fim de sabotar o governo Lula. Os produtores rurais seriam todos fanáticos por Mussolini e têm um desejo ardente de mostrar como é que o governo atual só rouba e mente, pois é todinho comunista. É outra versão. Bom, na mídia de massa, na Globo News, aí, ouve-se que Gaia é uma espécie de Virgem Maria na forma de um vaso de terra, né? Está nos punindo por nossos pecados mortais contra a natureza, tão boa, pura e sempre amorosa, né? O malvado humano segue terrível heresia, tendo filhos, né? Comendo carne, dirigindo carros. E essas coisas atraem queimadas, é claro. Essa tese também que aparece aí. A malvadeza atrai a punição certa, né? Desastres ecológicos decorrem do fato das pessoas fumarem cigarros, né, de tabaco. Naturalmente que o mesmo não vale se for daqueles fininhos, tá ligado? Aí não, aí tudo bem, né? Bom, uma narrativa menos fantástica, mais provável, veio de um grupo de produtores rurais. Veja, eles alegam que os incêndios são coordenados por gente ligada ao PCC, aquele que 10 anos atrás o Alckmin teve que negociar e tal. A ação é uma retaliação. O PCC perdeu negócios recentemente graças a investigações que contaram com o apoio e colaboração dos produtores de etanol, né? Postos de gasolina e serviços de transporte são os principais meios de lavagem de dinheiro e legalização de negócios ilícitos por parte do crime organizado. Bom, aí já começa a fazer algum sentido, né? Porque incêndios criminosos são contratados para serem perpetrados, né? Há que se investigar e há que ter uma polícia científica. E, enfim, estamos num mundo onde os satélites vigiam tudo, escaneiam tudo. Bom, o senhor Elon Musk, aí, com o seu Starlink, tão lindo, poderia nos ajudar, né? Talvez para isso daí ele não queira, né? Bom, segunda parte do vídeo, pessoal, vou falar aí sobre as reuniões que estão havendo do BRICS+, do BRICS expandido lá em São Petersburgo. Vou usar aqui informações do notável jornalista de geopolítica e globalismo e mundo multipolar, o Pepe Escobar. Eu sigo o Pepe Escobar no Telegram e ele tem notáveis artigos em várias mídias, né? Veja, a primeira reunião aí de especialistas em segurança nacional
sob o formato BRICS mais expandido, no Palácio Konstantinovsky, em São Petersburgo, Rússia, revelou aí algumas joias, né, algumas especiarias. Comecemos aí pela China. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, propôs 4 iniciativas de segurança centradas nos BRICS. Vocês sabem que, se não me engano, faz uma semana, Vladimir Putin falou sobre a necessidade dos BRICS constituírem um corpo militarizado de segurança mútua. Eu comentei isso daí no vídeo. Bom, essencialmente, os BRICS mais além, considerando aí uma maior expansão dos BRICS, né, devem visar a coexistência pacífica, independência, autonomia e o verdadeiro multilateralismo, que implica necessariamente ter segurança interna, né, segurança nacional dos membros, na verdade, segurança do bloco, né, pois que necessariamente ele deverá evitar e ter meios de evitar o excepcionalismo sionista e Yankee, né, ou seja, os globalistas. Né. Na mesa dos BRICS, o tema geral foi como é que os países membros devem se apoiar mutuamente, apesar dos tantos desafios e sabotagens aí perpetrados pelos excepcionalistas, aí, os egocentristas aí de sempre. Né. Bom, sobre a Índia, o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, reunido com o conselheiro de Segurança Nacional da Índia, o Ajit Doval, sublinhou a força da aliança, resistindo com confiança ao teste do tempo. Bom, um contexto mais amplo foi apresentado paralelamente a essa reunião, lá em São Petersburgo, na Suíça, no Centro de Política de Segurança de Genebra, capital da Suíça, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaishankar, da Índia, né? Dos Negócios Estrangeiros da Índia. Palavras dele, né? Ele diz o seguinte: havia um clube chamado G7, que não deixava mais ninguém entrar nele. Então dissemos que iríamos formar nosso próprio clube. Na verdade, o nosso grupo é um grupo muito interessante, o nosso, dos BRICS, né? Porque se você olhar para ele, normalmente qualquer clube ou qualquer grupo tem uma contiguidade geográfica ou alguma experiência histórica comum, ou uma ligação econômica muito forte. Palavras do Jaishankar na Suíça. Mas com os BRICS, o que se destaca mesmo são os grandes países em ascensão no sistema internacional, grande inclusive do ponto de vista territorial, populacional, em termos de riquezas humanas e riquezas minerais, tudo, né? Veja, um corte aqui para o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Ryabkov, enfatizando aí como a Rússia e o Brasil têm abordagens semelhantes para questões internacionais importantes, enfatizando como Moscou valoriza a atual compreensão e interação mútua bilateral, mesmo à luz da simultânea presidência aí, 2 BRICS e o G20 esse ano. Vamos entender isso daí. Em 2024, a Rússia preside esse ano os BRICS, enquanto o Brasil preside o G20. Né? O presidente Putin mantém reuniões bilaterais com todos os principais participantes lá do evento em São Petersburgo. Putin observou como 34 nações expressaram seu desejo de participar nas atividades da nossa associação de uma forma ou de outra. Reunindo-se com Wang Yi, o Putin sublinhou que a parceria estratégica Rússia-China é a favor de uma ordem mundial justa, princípio que é apoiado pelo Sul global. Wang Yi confirmou que o presidente Xi Jinping receberá um convite oficial russo para a Cimeira dos BRICS em Kazan no próximo mês. E nada é mais importante hoje no mundo do que essa Cimeira dos BRICS em Kazan, na Rússia. É a reunião anual dos BRICS. O Putin também se reuniu com o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, o Ali Ahmadian. O Putin confirmou que espera que o presidente do Irã, o Masoud Pezeshkian, faça outra visita à Rússia, né, na época da Cimeira dos BRICS, lá em
em outubro, né, mês que vem, em Kazan, para estabelecer o seu novo acordo de parceria estratégica. Ou seja, o Irã já está sendo parte dos BRICS. A geoeconomia é fundamental. O desenvolvimento do Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, o INSTC, que é o Corredor Internacional de Transportes aí, foi confirmado como uma das principais prioridades da parceria Rússia-Irã, né? O Shoigu, da Rússia, por sua vez, confirmou: estamos prontos para expandir a cooperação entre os nossos conselhos de segurança. O acordo será assinado pelos dois presidentes em breve. Além disso, Shoigu enfatizou que com a entrada do Irã, os BRICS promoverão aí a cooperação entre os membros para formar uma, veja bem, arquitetura comum e indivisível de segurança estratégica e uma ordem mundial policêntrica justa. Agora compare com a nova estratégia, entre aspas, aí, coletiva do Ocidente. Veja, a estratégia adotada pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Qual é? Consiste numa onda de sanções insanas, né, contra o Irã. Está relacionada aí com o caso dos mísseis iranianos transferidos para a Rússia. Então veja, as estratégias dos Estados Unidos são sempre contra alguém, cujo petróleo, ouro, lítio, etc., eles queiram de uma forma psicótica, neurótica, né? Bom, e o Ahmed Bakhshaish Ardestani, que é membro da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento do Irã, confirmou no início desta semana: o Irã vai enviar mísseis e drones para a Rússia, sim, pois isso faz parte dos seus acordos de defesa mútua, inclusive dos membros dos BRICS. Mas o cerne da história é que esses mísseis não são iranianos, são russos. De qualquer maneira, eles são russos, eles apenas estão sendo produzidos no território do Irã, da mesma forma que tantas empresas americanas produzem no território da China, né? Bom, enquanto a segurança era discutida em São Petersburgo, a China organizava o Fórum BRICS sobre parceria para a nova Revolução Industrial 2024 em Xiamen, na província de Fujian. A cooperação interligada dos BRICS, à medida que o Irã é sancionado pelos excepcionalistas yankees, é obter o acesso a novas tecnologias industriais mediante a colaboração Irã-China, como inteligência artificial, tecnologias verdes, computação quântica e por aí vai, né? Um ponto focal da questão é a crescente influência da China como a principal potência comercial global. À medida que dezenas de nações em todo o sul global se adaptam ao fato de que a interação com a China é o centro, é o vetor privilegiado para melhorar os seus próprios padrões de vida nacionais e um desenvolvimento sustentável, socioeconômico, vamos dizer assim. Essa mudança monumental nas relações internacionais está reduzindo o Ocidente coletivo a um bando de... Bom, nem gosto de falar, né? Um bando de hienas, né? O aumento do poder da China reflete-se em todos os grandes movimentos geoeconômicos. Desde a parceria econômica regional abrangente, também um mega acordo de comércio livre e interasiático, até as inúmeras ramificações dos projetos da iniciativa Cinturão e Rota, chamado BRI, Cinturão e Rota da Seda, Nova Rota da Seda. E em todo o caminho, veremos ali a cooperação dos BRICS+. O futuro de todas as nações do sul global envolvidas aí significa aproximar-se mais da China, cuja vocação milenar de país do meio vai sendo plenamente recuperada, né? Essa questão já abordei em outros vídeos. O que é ser o país do meio, o país central, o país que agrega, que soma, que vivifica, vamos dizer assim, que nutre, né? Esse conceito está muito presente ali naquele livro do Henry Kissinger sobre a China. É um livrinho muito importante ali também que ele escreveu. Bom, em nítido contraste aí com o BRICS+, o hegemon, né, que é essa plutocracia ocidental, que é excludente e belicosa, né, simplesmente não consegue contemplar um mundo que ele não possa explorar, né, de um modo ou de outro.
Uma União Europeia propensa a uma desagregação cada vez maior, mais aguda, raciocina na mesma linha, né, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Para todo o Ocidente coletivo, o desejo demente de manter a hegemonia a qualquer custo e, ao mesmo tempo, fazer tudo, né, que seja humanamente possível e impossível para conter o crescimento e a ascensão da China, bom, é como um pesadelo, né, do qual ele não consegue acordar mais, né? Bom, adicione a isso a louca obsessão dos Estados Unidos, cuja administração aí se propôs a infligir uma derrota estratégica militar à Rússia, né? Uma vez que ela rejeitou a proposta de Moscou, lá em 2021, né, para uma nova arquitetura de segurança europeia, que foi proposto antes da Operação Militar Especial em 2021, o Ocidente simplesmente esnobou, ignorou, desprezou. Né? Nesse documento aí, na verdade, se falava em uma indivisibilidade da segurança relativa a toda a Eurásia, incluindo a Europa. Claro que os Estados Unidos não poderia aceitar que a Rússia se preocupasse com a segurança dos europeus. Isso não entra no imaginário do norte-americano, né? Esse novo sistema de segurança pan-eurasiático aí que foi proposto por Vladimir Putin foi discutido em detalhe na última cimeira da Organização de Cooperação de Xangai. Ou seja, eles não desistiram da segurança eurasiática. Na verdade, o Putin afirmou que foi tomada a decisão de transformar a estrutura antiterrorista regional da Organização de Cooperação de Xangai num centro universal encarregado de responder a toda a gama de ameaças à segurança. Tudo começou, né, com o conceito de grande parceria eurasiática, que Putin avançou no final de 2015. Isso foi refinado durante o seu discurso anual à Assembleia Federal em fevereiro deste ano. Depois de uma reunião com diplomatas russos em junho último, o Vladimir sublinhou que era o momento certo para iniciar uma discussão mais abrangente e aprofundada sobre garantias bilaterais e multilaterais incorporadas aí numa nova visão para a segurança coletiva da Eurásia. A ideia desde o início foi sempre inclusiva. O Putin sublinhou a necessidade de criar uma arquitetura de segurança aberta a todos os países da Eurásia que desejem participar, incluindo países europeus e mesmo países que sejam signatários da OTAN. Acrescente-se a isso o impulso para conduzir discussões com todos os tipos de organizações multilaterais em toda a Eurásia, como o Estado da União da Rússia e da Bielorrússia e outros blocos aí, a CSTO, a EAEU, a CEI e a SCO. Eu não vou me estender aqui sobre as siglas, mas são todos acordos comerciais e políticos entre países da Eurásia. Fundamentalmente, esta nova arquitetura de segurança deverá eliminar gradualmente a presença militar de potências externas na região da Eurásia, tradução, a OTAN, belicosa, a OTAN belicosa. Porque você vê que a Turquia é da OTAN e ela quer fazer parte dos BRICS, né? Outros países virão, né? É de se prever. E na frente geoeconômica, além de desenvolver uma série de corredores de transporte internacionais através da Eurásia, como aquele que eu citei lá do corredor Rússia-Irã, um novo acordo aí deverá estabelecer alternativas aos mecanismos econômicos controlados pelo Ocidente, desde a expansão da utilização de moedas nacionais até ao estabelecimento de sistemas de pagamentos independentes, por exemplo, que não dependa aí do SWIFT, né? Sistemas aí. Duas das principais prioridades dos BRICS é expandir as moedas nacionais e o estabelecimento de um sistema de pagamento internacional independente, né? São prioridades aí dos BRICS. Isso aí vai ser uma das coisas centrais lá na cimeira de Kazan no mês que vem. Washington segue surda, cega e muda, obcecada com seu obstinado objetivo declarado de infligir uma derrota estratégica e militar à Rússia na Ucrânia. O embaixador da Rússia nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, vai direto ao assunto. Veja, é impossível negociar com terroristas, acrescentando que não são possíveis esquemas ou as chamadas iniciativas de paz para cessar fogo na Europa de Leste. Ele está se referindo aí ao Oriente Médio, à Palestina, né? Sem ter em conta os interesses nacionais da Rússia. As conferências também não vão ajudar, por mais bonitos que sejam os nomes dessas conferências, né? Veja que o Ocidente ele nunca fala seriamente
em paz na Ucrânia ou paz na Palestina. Pelo contrário, ele persegue quem fala isso. Então, como nos anos aí da Grande Guerra Patriótica Russa, o Anatoly Antonov disse: o fascismo deve ser erradicado. Nunca é demais lembrar, foram os soviéticos que venceram os nazistas, né? As metas e objetivos da operação militar especial serão cumpridos. Ninguém deveria ter dúvidas de que é exatamente assim que vai ser, né? Embaixador da Rússia nos Estados Unidos. Isso nos leva à atual conjuntura. Existem apenas duas opções pela frente para os Estados Unidos, e aqui vem a análise, né? Em sua guerra por procuração contra a Rússia na Ucrânia, dois cenários são possíveis: uma rendição incondicional de Kiev ou a escalada para uma guerra da OTAN contra a Rússia. Ryabkov não tem ilusões, mesmo quando diz de forma bastante diplomática. Veja o que ele diz: os sinais e ações que testemunhamos hoje visam a escalada. Essa observação não nos forçará a mudar o nosso rumo, mas criará riscos e perigos adicionais para os Estados Unidos e os seus aliados, clientes e satélites, não importa onde estejam. É algo para se pensar, né? Depois de bombardear o conceito de diplomacia, o hegemon, excepcionalista e sionista americano, também bombardeou o conceito de segurança. E a CIA sonha com uma guerra em três frentes. Eu fiz um vídeo sobre isso daí, sobre essa guerra em três frentes, sobre esse documento. A nação que se vende como excepcional, como indispensável, pois bem, a sua poderosa marinha está sendo humilhada pelos Houthis, uma tribo guerreira lá no Mar Vermelho. No entanto, ele sonha com uma guerra em três frentes, né? Ele já tem duas, né? Ele tem Ucrânia e Israel-Palestina, né? Bom, talvez ele esteja pensando também em Taiwan, né? Bom, é realmente um espetáculo, né? Ver a plutocracia de uma nação cujo rumo na história parece apontar para um precipício e que, em apenas 200 anos de sua história, basicamente saqueou a maior parte de suas terras de outros povos, acreditando que pode desafiar simultaneamente a civilização persa, a Federação Russa e uma civilização asiática que tem 5.000 anos de história registrada. Bom, pense bem quem é que são os selvagens nesta história e da onde vai vir a solução para a civilização. Bom, pessoal, o nosso vídeo ficou aqui com 27 minutos. Apenas quero, ainda para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção, que é uma coisa assim que eu achei surpreendente. Veja, a Operação Formosa 2024. Eu acho que isso aí só poderia acontecer no Brasil, né? Veja, o Brasil recebe os Estados Unidos e a China juntos em um exercício militar conjunto. Você vê que o Brasil não é para amadores, né? Os exercícios seguirão até o dia 17 de dezembro, incluem simulações de combate em cenários variados. Veja, é um dos maiores exercícios militares do Brasil. Está ocorrendo lá no campo de instrução de Formosa, em Goiás, organizado pela Marinha do Brasil, com a participação das Forças Armadas, né? Então veja, esse ano participaram aí tropas dos Estados Unidos e da China, e observadores aí de 8 nações. Veja, então é um evento aí tem um caráter internacional, é um evento de cooperação militar, de aprimorar aí as habilidades de combate em diferentes cenários aí no solo, no ar. Segundo o comunicado do Ministério de Defesa, tem 3.000 militares brasileiros envolvidos, tem uma ampla gama de equipamentos lá, carros de combate, aeronaves, lançadores de foguetes, tem também aí a presença de 73 fuzileiros navais, a primeira turma feminina também a participar desse tipo de exercício. Veja, a presença feminina aí nas Forças Armadas do Brasil também chama atenção, né? Isso tudo ao lado das tropas estrangeiras aí realizando manobras táticas e disparos com munição real, hein? Os exercícios vão então até 17 de dezembro, incluem simulações de combate em cenários variados. Desde a infiltração, agora também estou em dúvida se é setembro, pessoal, 17 de setembro. Está acontecendo, né? Ele está acontecendo. Então ele vai até, então ele foi até, ele terminava hoje esses exercícios. Incluíram aí simulações de combate em cenários variados, infiltração de paraquedistas, uso de unidades de
trauma e descontaminação. Veja, então duas das maiores potências militares do mundo, os Estados Unidos e a China, estão juntas num evento com as Forças Armadas do Brasil. Eu acho que é uma coisa assim sui generis, né? Só o Brasil consegue juntar os Estados Unidos e a China para um treinamento militar conjunto, que mostra também a vocação do Brasil como um país que agrega, que une aquilo que é desunido, né? Um país totalmente sui generis, né? Como é o Brasil. Acho que fica como um exemplo aí para o mundo, né? Que talvez o papel do Brasil seja justamente trazer a paz ao mundo, né? Bom, assim esperamos. Nosso mundo precisa de muita paz, né? Pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos. Verifique se você está seguindo o nosso canal de análise política, geopolítica, atualidades, cultura, informações, canal de livre expressão e livre comunicação, mídia alternativa, mídia independente. Agradeço aí aos apoiadores do canal, façam seus comentários e façam também sugestões para temas e vamos em frente. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus.